Nós estamos estruturando o fórum e imaginando quais são as ações que a gente precisa fazer para acelerar essas soluções, né? Acelerar o que precisa ser feito. Esse é o grande desafio da humanidade nesse momento, né? A gente precisa fazer mais rápido o que não foi feito ainda, fazer de uma forma integrada, porque não dá para pensar nas questões ambientais sem pensar também na redução das desigualdades, então tem que acelerar a redução de desigualdades. E tem que fazer isso impulsionando a economia, porque se a economia não estiver sendo impulsionada, com certeza as coisas não andam e gera um caos total, né? Porque vem problemas sociais, falta de recursos, porque é a economia que gera também um conjunto de possibilidades de investimentos, de receitas para os governos, de impostos, etc, etc. Então, esses são os grandes desafios. E aí nós ficamos imaginando como o fórum pode ser reestruturado para dar conta desses desafios, né? E o que nós imaginamos é que, primeiro, tem que ser em tempo real. Não pode ser mais algo de reuniões presenciais de vez em quando e tal. Tem que ser muito rápido e o tempo todo. Tem que juntar todo mundo. Tem que integrar setor acadêmico, setor empresarial, a sociedade civil, os governos, o conhecimento científico e o conhecimento ancestral, juntar todos os conhecimentos e sabedorias que nós temos e fazer isso de uma maneira agregadora, porque existem polarizações, dificuldades, enfim, e a gente tem que buscar aqueles pontos que unam a sociedade, que nos tragam para algo realmente racional e que a gente possa fazer isso com velocidade. O que nós achamos é que realmente a economia é o grande eixo. É o eixo que, com certeza, une mais as pessoas, porque trata do seu dia a dia, do seu emprego, da sua vida, do seu futuro, do seu sustento, né, da sua sustentabilidade. Portanto, é mais ou menos com esses elementos que nós começamos a reestruturar o fórum, que foi criado há bastante tempo, mas nos últimos 4 anos foi totalmente desmontado e agora o governo do presidente Lula está recompondo. O fórum é presidido pelo próprio presidente da República, portanto, tem uma simbologia política muito forte, muito importante, e é conectado com o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, portanto, é também muito operacional. Então, nesse instante, a gente está tentando compor essa estrutura que possa dar conta desse desafio, e acho que a gente pode dar conta se a sociedade participar de forma muito organizada, usando as melhores tecnologias, os melhores sistemas de comunicação, as melhores ferramentas digitais para gerenciar conteúdos, informações, trazer os melhores especialistas, os melhores sábios e sábias do país, em cada setor, em cada área, juntar as comunidades, e foi dessa maneira que a gente começou a estruturar. Então, a ideia, primeiro, não é pirâmide e nem caixinhas. A gente está tratando de algo que tem que integrar tudo. Então, é um processo mais integrado e esse círculo tenta juntar tudo. Então, na base da sociedade, a gente está incentivando a criação das bases do fórum, que é simplesmente você juntar academia, setor empresarial, governos locais e alguma ONG para começar a discutir soluções. Então, a ideia é fazer a sociedade conversar desde a base e formular soluções ali. E o critério é ter pelo menos 3 instituições desses segmentos que sejam dedicadas àquele tema. Então, pode ser uma base que vai discutir regeneração florestal, vai discutir adaptação, vai discutir qualquer tema, energia, soluções de mobilidade, etc., agricultura, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Já tem algumas muito interessantes sendo estruturadas no Brasil e de forma muito espontânea. Criamos também uma capilaridade, né, para juntar o país a partir dos estados, a partir das regiões e também dos biomas. Então, nos biomas, a gente está organizando isso. Tudo isso está em construção e eu convido vocês a participarem para que a gente possa organizar a economia por bioma. Geralmente, a economia
é uma coisa que foi criada pensando em números e não para se adaptar à vida de cada bioma. E por isso que está acontecendo esse problema todo no planeta. O que a gente quer é que o bioma inspire a economia, que a economia seja reestruturada a partir das vocações daquele bioma. Portanto, cada bioma tem que ter sua economia e tem que ter também a sua cultura, a sua peculiaridade. Portanto, reestruturar a economia do país requer reorganizar os eixos da economia por bioma. E tem lugar que, se a gente fizer a favor usando as forças da natureza, é muito mais fácil, é muito mais sustentável, é muito mais barato, inclusive, do que fazer como hoje, que é o contrário. É como se a gente estivesse surfando nessas belas praias aqui de Natal contra as ondas, né? Não dá certo. Ou querer navegar contra os ventos, não dá certo. É muito simples entender isso. Mas, infelizmente, as pessoas ainda estão despertando, principalmente as pessoas da economia. Portanto, nesse sentido, e dando também, buscando aqui eficiência nesse processo, a gente está organizando as câmaras nacionais, que são os elos, eu diria, mais articulados de todo esse modelo, que é exatamente onde faz a conexão das bases com as políticas públicas. Na verdade, o fórum quer ser um elo de ligação ali entre oferta e demanda de política pública. A sociedade oferecendo ideias, fazendo críticas, apresentando sugestões de forma articulada, desde as bases até as câmaras temáticas de cada setor do Brasil, e o governo apresentando as suas políticas públicas, as suas ações, os seus instrumentos, os seus canais de financiamento, as suas estruturas e programas e propostas, enfim, que podem ser trazidas para a base. Então, o fórum está tentando se organizar dessa maneira. É algo muito inovador, muito diferente, mas eu acho que é o que é necessário para o século XXI. A gente precisa ter sistemas que funcionem como a vida real, né? Em tempo real, de forma organizada, em rede, com participação ampla. O fórum tem uma preocupação muito grande com a inclusão de raça, de gênero, de localidade, de setores, para realmente criar um equilíbrio e criar uma cultura de união, de integração e da diversidade que represente a diversidade do Brasil. Para sintetizar, entre as câmaras nacionais que a gente está criando, tem as câmaras que se conectam diretamente com as políticas mais importantes que o governo, nesse momento, está formulando. Por exemplo, as políticas, os eixos, né, do plano de transformação ecológica. O plano de transformação ecológica, o plano de transição ecológica está sendo bem estruturado sob a coordenação do Ministério da Fazenda, com participação de vários ministérios, e tem 6 eixos, né? Finanças sustentáveis, que é exatamente como você esverdear os recursos que financiam os projetos, como você criar mais compromissos do financiamento com resultados sustentáveis e que reduzam emissões. O eixo do adensamento tecnológico, é exatamente motivar as tecnologias que podem, com certeza, trabalhar as potencialidades do Brasil e exatamente fortalecer essa vocação brasileira de uma economia verde, de uma bioeconomia. O eixo da bioeconomia, né, exatamente isso, ou seja, as cadeias produtivas que se conectam com os biomas, exatamente isso. Como é que você tira o melhor de cada bioma, regenerando esse bioma em vez de degradar. Então, uma economia regenerativa. O eixo 4 é a transição energética, que é, para o mundo, a mais complexa, mas para o Brasil não é tão complicado, porque a gente já tem potencialidades renováveis imensas, né? Principalmente no semiárido aqui. A gente está num estado, por exemplo, que é um dos maiores produtores de energia eólica do mundo. Portanto, esse é outro eixo fundamental. E, por fim, a economia circular e a nova infraestrutura verde e adaptação. Ou seja, criar também programas que adaptem, que
melhorem a resiliência da infraestrutura nacional e, ao mesmo tempo, faça essa nova economia florescer. Portanto, esses são os eixos que estão sendo bem desenhados pelo governo federal e, no fórum, nós vamos criar as câmaras que se conectam com esses eixos. E isso vai dar uma eficiência muito grande, porque os grupos que estão trabalhando com esses eixos no governo federal, com certeza vão poder falar rapidamente, ouvir, interagir, trazer conhecimentos, trocar ideias com quem está fazendo o melhor nesses setores. Então, a ideia é juntar academia, organizações não governamentais, governos subnacionais, setor empresarial, para organizar essas câmaras temáticas setoriais e interagir, conhecer o que o governo está fazendo, apresentar sugestões, ajustar. É esse desenho que a gente está tentando fazer. Outra conexão muito importante é dentro do SIM, né? no Comitê Interministerial de Mudança do Clima. Foram, como o Érico falou aqui no início, né, já foram criados aqui 4 ou 5 resoluções na primeira reunião, né? E cada resolução dessa tem um grupo de trabalho que também está tratando questões estratégicas, super importantes. E a ideia é que o fórum também tem ali câmaras que interajam com esses grupos de trabalho, como, por exemplo, o grupo que vai atualizar a Política Nacional de Mudança do Clima, o grupo do Plano Clima, que foi bem detalhado aqui pelo Érico, que contempla mitigação e adaptação. Na verdade, a palavra-chave é aceleração, né? Tem que acelerar realmente a mitigação e adaptação. A implementação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que é muito importante dentro do novo cenário de mercado de carbono, e também a correção da NDC, né? Para que a gente faça exatamente o que o Rosvaldo estava mostrando aqui, faça um dever de casa realmente realista, né? Não fique se enganando, não fique aqui se enrolando. Aliás, foi o que foi feito nessa pedalada, né, que mexeu na NDC brasileira, gerando uma vergonha do Brasil para o mundo e tentando se esconder algo que não tem como a gente escapar. Ou a gente enfrenta, e nós sabemos enfrentar, o Brasil pode ser a grande inspiração para o mundo, e é nisso que a gente aposta. A gente acha que se juntar o país, se juntar os melhores conhecimentos, se fizer essas conexões, com certeza, nós podemos estar inventando para o mundo uma nova governança climática muito bem estruturada, democrática, colaborativa, cientificamente bem planejada e, ao mesmo tempo, incorporando também os conhecimentos, né, os saberes das comunidades tradicionais. Portanto, em síntese, é isso que a gente está construindo. Eu convido vocês a participar e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado.